Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez esse dia. Estamos hoje iniciando uma nova série de estudos, tanto para a Rádio 97 FM, quanto também para o canal no YouTube. Essa nova série vai estar falando sobre considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Como havíamos prometido anteriormente no estudo introdutório sobre esse tema, vamos fazer inicialmente as considerações no contexto bíblico e, claro, iniciando no início, Gênesis, e percorrer então o Pentateuco, depois a sequência, o restante dos livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, fechando assim o Antigo Testamento e posteriormente, então, na mesma sequência, o Novo Testamento, os Evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas e fechando então com o Apocalipse. Então, é claro, é um estudo vasto, amplo. Até mencionamos de que nem mesmo a eternidade, nos fará, quem sabe, conhecer tudo o que teremos que conhecer. A Bíblia nos fala que as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, e as encobertas para Deus. Até mencionei no estudo anterior de que a escritora Ellen White, que escreveu diversos livros, ela fala que não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Mas o mais importante é entender de que ele é o Consolador, o Espírito da verdade, enviado da parte de Deus para nos guiar, consolar, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas aquilo que a palavra de Deus nos afirma, sim, isso podemos trabalhar, considerar e procurar entender. Quero convidar você a fechar nossos olhos, termos uma palavra de oração, para então iniciarmos o nosso estudo. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Rogamos a iluminação do teu Santo Espírito para que venhamos entender a tua palavra, as considerações que queremos fazer e entender, estudando sobre esse tema tão maravilhoso, à luz da tua palavra. Guia-nos a cada dia, rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Até mencionei, você, principalmente nos escritos do Antigo Testamento, que você vai ver bem menos a palavra Espírito Santo, Mas você vai encontrar muito Espírito do Senhor, Espírito de Deus, mas mais ainda Espírito do Senhor no Antigo Testamento, e no Novo, mais as palavras Espírito de Deus, Espírito de Cristo. No Antigo você acha muito a palavra Espírito, principalmente no livro de Ezequiel, e Espírito Santo ou Espírito Santo. Tanto é que fizemos na série como se fosse uma pergunta, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Avançando aqui para o primeiro texto, do Gênesis, a criação, e justamente é bastante utilizado esse texto, outros mais, mas esse aqui também, para provar que a partir desse verso aqui da criação se prova uma terceira pessoa, a divindade ou a trindade. O texto nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse é um dos textos utilizado para ser provado, para provar a uma terceira pessoa, a Trindade. Aqui estavam os três, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Algumas traduções, eles trabalham esse texto no contexto de dizer que está falando o sopro de Deus, ou um vento que pairava, que movia, que tocava suavemente, ou o poder de Deus. Até porque se nós pegarmos no contexto de uma aplicação literal, nesse aspecto aqui, Deus e Cristo veio
do céu, veio criar aqui a terra, mas a terceira pessoa ela já estava, né, pairando sobre as águas. Um tanto estranho, né? Até se levarmos em consideração o texto que é utilizado muito em João, que Cristo voltaria para o céu e enviaria outro Consolador. Então, é meio ilógico isso aí. Mas não é o fator principal agora. A gente vai estar seguindo passo a passo e procurando absorver aquilo que a palavra de Deus nos fala. O livro Patriarcas e Profetas ele traz uma consideração falando que o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. E frisa um ponto importante: Cristo somente é a expressa imagem do Pai. Isso você pode ver no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. O livro Patriarcas e Profetas traz essa consideração, né, falando sobre o homem criado na semelhança de Deus, mas Cristo somente é a expressa imagem do Pai. Não há a margem para mais não ser. Fazendo ainda comparação ou comentários, né, a respeito da vida no Éden, dizem que aqui o leão, o cordeiro brincavam pacificamente em redor deles, ou deitavam-se-lhes aos pés. Diz que os ditosos pássaros esvoaçavam ao seu redor, sem temor, e ao acenderem seus alegres cantos em louvor ao Criador, Adão e Eva uniam-se a eles em ações de graças ao Pai e ao Filho. O Patriarca e Profeta menciona isso, né? E se você for para o livro de Hebreus, eu vou chegar lá, claro, vamos considerar os principais livros, ou todos os livros que falam, né, sobre esse tema, não vamos deixar nenhum, no contexto do Gênesis e Apocalipse. Ela fala que, havendo Deus, antigamente, falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, pelo qual, ou através do qual, criou todas as coisas. Então, vemos referência bem clara de que Deus e Cristo criaram todas as coisas. E no contexto de criação, o texto utilizado é esse Gênesis, que fica um tanto vazio, né? Falando que o Espírito de Deus pairava. E o Espírito tem outros, vamos ter trazer um tema sobre isso também, falando o Espírito falando sobre o vento, sobre água, sobre o poder, sobre a glória, em alguns momentos também como pessoa, mas não como uma terceira pessoa distinta ou coeterna. Aqui diz ainda que Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado a criação do mundo. Depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. O livro também História da Redenção, ele falando, né, comentando sobre a criação, traz essa abordagem e eu quis também compartilhar com você. Falando então da criação, Deus e Cristo empenharam, estavam juntos na criação, e o texto que é utilizado para provar um terceiro ser coeterno seria justamente onde fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Avançando aqui, falando sobre a corrupção do gênero humano, logo em Gênesis capítulo 6, está escrito: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Aqui é comentado que o mundo estava em sua infância, todavia, no entanto, se tornara tão aprofundada e esparsa, né, que Deus não mais a podia suportar. Ele diz: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Então aqui, falando sobre a corrupção do gênero humano, e o texto diz:
É o segundo texto falando sobre o Espírito, né? Só que você percebe que Deus está dizendo, o meu Espírito não contenderá. Não está falando aqui de um outro ser coeterno, distintos, igual. Aqui ainda, o livro Patriarcas e Profetas traz uma outra declaração. Declarou que seu Espírito, justamente comentando, né, sobre o texto, declarou que seu Espírito não contenderia para sempre com a raça decaída, se não cessassem de poluir com seus pecados o mundo e seus ricos tesouros. Ele os eliminaria de sua criação e destruiria as coisas com que se deleitara em abençoá-los. Devastaria os animais do campo, a vegetação que fornecia tão abundante provisão de alimento e transformaria a formosa terra em um vasto cenário de desolação e ruína. Então, uma declaração do Senhor de que seu Espírito não contenderia para sempre com a raça decaída. Avançando aqui ainda, nós temos no Gênesis, estamos considerando inicialmente o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, aquela crise que houve no mundo e da época, e o Egito era o único que tinha fartura, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O texto de Gênesis 41, 38 diz, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Será que vamos achar um homem tão capacitado como esse, no caso José? E aqui, mais uma vez, o comentário, né, falando sobre o texto bíblico, diz que era evidente que um poder divino estava com ele. E que ninguém havia entre os ministros de Estado do rei tão habilitado para dirigir os negócios da nação em tal momento crítico. O fato de que ele era hebreu e escravo, isso era de pouca importância, não era o mais importante no momento, quando ponderado em confronto com sua sabedoria evidente e são juízo. E aí, mais uma vez, é frisado, acharíamos um varão, um jovem, um homem, como esse, em que age o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Não é o que o rei disse aos seus conselheiros. Esta indicação foi decidida, né, e a José foi feito o surpreendente anúncio, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Mais uma vez o livro Patriarcas e Profetas trazendo um comentário, né, sobre o texto bíblico e justamente falando que quem que estava acompanhando, um poder divino estava com ele. Ou o texto diz, não vamos achar um homem como esse em que haja o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, né? Por isso que a gente coloca o texto, não vai mudar em nada. Se eu mencionar Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Vamos para o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, falando sobre a libertação, Deus cumprindo a sua promessa que fizera a Abraão, que na 4ª geração os livraria, tiraria com mão forte, com o braço estendido, porque não havia ainda enchido a medida, né, dos cananeus, amorreus, e por que não dizer também dos próprios egípcios, no qual foi dado o privilégio de que os patriarcas e profetas residissem, que eles testemunhassem, né, e compreendessem do Deus Todo-Poderoso. Diz o texto de Êxodo 8:19, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Isso, quando Moisés vem com a intenção de libertar o povo do Egito, o rei vai endurecendo o coração, o Faraó, e quando então vem juízos, pragas, alguém diz, isso é o dedo de Deus, mas ele ainda continua endurecendo o coração. Mais uma vez o comentário, Patriarcas e Profetas, página 264, diz que foi a mão de Deus e não influência ou poder humano possuído por Moisés e Arão, o que operou os prodígios que exibiram perante Faraó. Estes sinais e prodígios eram destinados a convencer Faraó de que o grande eu sou, Êxodo 3:14, enviara Moisés, e de que era
dever do rei deixar ir Israel, para que pudessem servir ao Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Avançando ainda, falando o guia de Israel, diz o texto, Êxodo 14, versículo 19, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então, quando está falando desse anjo aqui do Senhor, está falando do próprio Cristo como guia de Israel. E ele diz ainda mais, capítulo 29, versículo 43, e ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então, demonstrando quem estava guiando o povo de Israel. Tem até mesmo um texto, um comentário que fala, né, o Eterno comentando, o Senhor Deus, de que a sua presença não estaria. Moisés clama, se o Senhor não for, não irei, como é que eu vou guiar esse povo? Mas Deus promete, né, que Cristo, o seu capitão, o seu filho, estaria a guiar o povo de Israel. Concedendo também habilidades, Êxodo 31, versículo 3, é nos dito que e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento, ciência, de todo labor, ou de todo labor. A carta de Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de comparação. Então, todas as boas dádivas vêm de Deus, seja em qualquer área do conhecimento, é o Senhor que dá. Então, diz que eu enchi do Espírito de Deus. Ainda, capítulo 35, versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo labor. Patriarcas e profetas comentando sobre isso, diz que homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidades e sabedoria para a construção do sagrado edifício. Tá? Então você vê 3 falas, né? Eu enchi uma ação de alguém que estaria enchendo do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento. O segundo texto do mesmo livro, o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento. E, por final, um comentário de que homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidade, sabedoria para a construção do sagrado. Então, é importante entender que, apesar de Cristo poder ser adorado e diversos locais ter essa demonstração de como o Filho de Deus tem essa prerrogativa, e a Bíblia deixa bem claro isso, né, de que assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo, todo o poder, toda a glória que pertence ao Pai, a Ele também. É mencionado também como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, podendo ser adorado. Mas na grande maioria das vezes, quando se menciona a palavra Deus, está referindo-se ao Eterno, ao Pai. É importante frisar esse ponto. E estar atento ao contexto, né, do qual está sendo lido o texto. Texto e também o seu contexto. Falando agora sobre o censo, o livro de Números. Nós já passamos o livro de Gênesis, Êxodo, não achamos referência falando, né, sobre o Espírito no livro de Levítico. E assim como outros livros, né, Esther não menciona a palavra Deus, mas não quer dizer que Deus não esteja presente, né, na inspiração, na iluminação do livro em si. Menciona, mas talvez de outra forma. E está muito bem claro ali, né, a ação de Deus, a libertação do povo de Israel, naquele contexto de perseguição, mas a palavra, né, não é mencionada. Então nós lemos falando sobre o Espírito no livro de Gênesis, no livro do Êxodo e agora no livro de Números, o 4º número. E aqui fala sobre o censo e organização do povo de Israel. Diz o texto,
no livro de Números, capítulo 11, versículo 17, então eu descerei ali, falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti, falando com Moisés, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que não a leve sozinhos. Moisés estava sobrecarregado com o peso, com a carga do povo de Israel, todo o cuidado, e o Senhor diz que tiraria do espírito que estava sobre ele e colocaria também sobre essas pessoas para que pudessem conduzir ou ser auxiliares de Moisés. Diz ainda o capítulo 11, versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ainda no capítulo 11, versículo 29, está escrito, porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então, aqui falando sobre Josué, o auxiliar de Moisés, que posteriormente substitui Moisés na liderança do povo de Israel, na condução deles ao entrar na terra de Canaã. E Moisés começou, você tem ciúmes de mim? Tomara, ou quem dera, né, que todos fossem profetas e que fossem de fato cheios do Espírito do Senhor para profetizar, para pregar, para ensinar da palavra de Deus. Avançando um pouco mais, no livro de Números ainda, capítulo 24, versículo 1 e 2, falando sobre o profeta Balaão, anteriormente profeta do Senhor, mas que se transvia dos caminhos da verdade. Diz o texto que vendo Balaão, que bem parecia os olhos do Senhor, que abençoasse Israel, não se foi esta vez, como antes, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão seus olhos e vendo Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então, mais uma vez falando que veio sobre ele o Espírito de Deus. Não o espírito de um terceiro ser coeterno. Então lembre que eu vou estar frisando sempre isso. E não quero que você que está ouvindo pela rádio, pelo canal no YouTube, esteja a pensar que não creio no Espírito Santo, na doutrina do Espírito Santo. Vou trazer todos os temas, né, essenciais nesse aspecto, falando sobre, primeiramente, percorrendo os livros da Bíblia, falando sobre o Espírito Santo, dons do Espírito, fruto do Espírito, o que é ser batizado no Espírito. Então, vamos trabalhar sobre isso. Eu estou abordando a maneira como é colocado aqui. Está dizendo bem claro que veio sobre ele o Espírito de Deus, não o Espírito do Espírito, ou o Espírito de um terceiro ser coeterno. Então é importante entender isso. Avançando aqui ainda, falando sobre a unção de Josué, Números 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Então está falando bem claro que a vida de Josué havia o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus estava atuando em sua vida. Era um homem consagrado, dedicado. E aqui está dizendo, então, unja ele para a obra que tem, né? Que ele faça, no caso, a ser o líder que conduziria o povo de Israel, ou entraria até a terra de Canaã, porque Moisés ele chegou bem próximo ali, viu, Deus disse, olha para o norte, para o sul, percorre os seus olhos, mas ali você não entrará. Está sendo só um pequeno comentário, né, sobre esse tema aqui inicial. Vamos estar trabalhando por partes, não queremos que o estudo fique muito extenso. Então, inicialmente falando as considerações sobre o Espírito Santo à luz da Bíblia, o Pentateuco, e depois, na sequência, vamos falar sobre os restantes livros históricos e aí dar seguimento. Eu quero trazer alguns comentários sobre isso. O que podemos notar em comum a todos os textos mencionados aqui no Gênesis, ou no Pentateuco, na Gênesis, o Êxodo, o Número, o Deuteronômio, é que em nenhum lugar essas citações referem-se
ao Espírito como pessoa distinta de Deus, separada, dando ênfase a três seres coeternos ou coiguais. Mas ele dá ênfase a atributos de Deus, como o seu poder em criar todas as coisas, o dom de profetizar, como aqui no caso dos auxiliares de Moisés, de Balaão, no caso de falar até mesmo uma profecia para o futuro, né? Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, falando de Cristo, diz que uma estrela procederia de Jacó, um cetro de Israel, também dotando de habilidades, no contexto da construção do santuário, onde enche do Espírito de Deus, como mencionei, Deus, os seus atributos, atua em todas as coisas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E também em outorgar, né, qualidades administrativas a pessoas, no caso como Josué, Moisés e os líderes que auxiliaram na administração do povo de Israel. Tudo isso é dom de Deus. Então isso é muito importante. E há menções bem claras. Por isso que eu menciono, e aí é o cuidado que precisamos ter, porque vamos percorrer todos os livros que mencionam a ação do Espírito. Tá? E vamos ver que aparece em muitos momentos, né, como atributo de Deus, como poder, como vento, como fogo, como azeite, né, em alguns momentos, como glória, como pessoa, mas de que pessoa? Então isso que queremos trazer pela graça de Deus e de Cristo, claro, pedindo a orientação, a iluminação do Espírito, porque diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, e homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então pedimos a iluminação que venhamos falar de maneira coerente e estar crescendo na graça do Senhor. Quero convidar você, esse é o primeiro estudo da série, né, falando aqui umas pequenas considerações do Pentateuco, que pegamos todos os textos, de fato, que falam, né, sobre o Espírito Santo, nesse aspecto, e vamos avançar depois com os outros livros, Josué, o restante dos livros históricos, e Josué, Juízes, os livros que tiver na sequência, depois poéticos, proféticos, os evangelhos, cartas, até chegarmos ao Apocalipse. Que a graça de Deus nos alcance nesse dia. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Rogamos pela unção do Santo Espírito do Senhor na vida de cada um que está ouvindo, quem sabe 97, que vai estar assistindo através do canal no YouTube, que a graça do Senhor nos alcance. E vamos crescer a cada dia nessa graça, no conhecimento, que o Senhor venha nos encher a cada dia da unção do teu Santo Espírito em todo o conhecimento, todas as boas obras, para que possamos frutificar para a honra e glória do Senhor. Dá-nos a tua paz, tua graça, rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.